Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso pontinho de reflexão, Papo de Quinta, uma reflexão um pouquinho mais longa, aprofundada, talvez, que acontece às quintas-feiras, pelo menos 2 no mês. Hoje, eu quero bater um papo com vocês sobre 2 coisas importantes. Primeiro, o conhecer, né, o conhecimento e a crença. Quando Sócrates disse, se é que ele disse, a frase é famosa e é atribuída a ele, "Conheça-te a ti mesmo", ele estava falando de algo que nos permite ser livres, né. A partir do momento que a gente internaliza o nosso olhar, a nossa atenção, que a gente dirige as nossas preocupações e as nossas dúvidas para nós mesmos, nós então podemos nos libertar. À medida que a crença, ela é uma espécie de um pacote pronto, de um programa que você pega prontinho, finalizado e instala no seu cérebro. Basicamente, todas as religiões, têm essa premissa. E, a partir, né, dessa verdade, vamos colocar dessa forma, é constituída na religião uma dependência. O ser, então, ele vai ser sempre dependente de um iniciado, sempre dependente de um sacerdote, né, para que então o sistema seja mantido, para que o templo seja mantido, para que os dogmas possam ser passados adiante. Quando Sócrates pronunciou essa frase que é atribuída a ele, né, "Conheça-te a ti mesmo", ele falava de algo contrário à religião, sim. E por isso os religiosos e a religião se incomodou tanto com isso, né. A partir do momento que eu me dedico ao conhecimento, eu me dedico às dúvidas, porque essa é a base do conhecimento. A partir do momento que eu começo a questionar, eu de fato começo a, movimentar, a manipular ferramentas para compreender a realidade e para explicar a realidade. Então a ciência, ela é um produto, ela é algo que foi desenvolvido ao longo do tempo e não é algo, milenar. A ciência é extremamente recente, né. Então, foi desenvolvida exatamente por causa dos questionamentos, das dúvidas. Ao contrário da religião que persiste, não vamos ser tolos e ingênuos de acreditar que a religião, as ancestrais, né, é tal qual elas se iniciaram, ou é hoje tal como elas iniciaram, em tempos imemoriais. Isso é besteira, isso é uma bobagem, né. Vamos lembrar Mircea Eliade, que nos diz que toda religião existente hoje é uma miscelânea, uma mixórdia de muitas tradições antigas, não uma. E vamos lembrar também de Ortega y Gasset, que vai dizer que a tradição oral, isso que a gente tem por tradição oral, a cada 3 gerações ela é alterada. Então 3 gerações a gente tem aí a considerar a a expectativa de vida hoje de um brasileiro médio de 70 e poucos anos, nós temos o quê? 3 gerações, 20, 24, 3 vezes 7, 24, perdão pela matemática, eh, muito elementar, mas a gente teria aí 240 anos, em torno de 240 anos. Então, a cada 240 anos, as tradições são alteradas. Às vezes, né, é bom a gente pensar nisso, não vai todo esse tempo.
né, a contar que muita gente, a gente pode perceber isso nas religiões hoje, nas denominações religiosas hoje, principalmente as cristãs, ela entra dentro de uma dessas igrejas, dentro de uma dessas denominações, começa a seguir, entende aqueles ritos, começa a se destacar, e num determinado momento ela acha que está errado, que na concepção, na interpretação dela está errada, e aí ela sai dali e funda uma nova denominação. Né? Então, todas as narrativas da religião anterior, da religião não, da denominação, perdão, anterior, né? Nós estamos falando da religião cristã, que possui diversas denominações, então, todas as narrativas mitológicas da denominação anterior, quando transportadas para essa nova denominação, são todas alteradas, porque aí estão implicadas não só o contexto religioso da pessoa, mas a interpretação da pessoa, né, e todo o contexto global no qual essa pessoa se insere. Certo? Então, a religião ela vai atuar sempre com a crença, diferentemente da ciência, que atua partindo da dúvida, do questionamento. Então, o conhecimento, o autoconhecimento, ele se dá na pessoa que permite a dúvida, que permite o questionamento, que não é passiva, que não aceita o pacotinho completo, né, vamos dizer assim, o software da religião e instala isso na sua cabeça. Ah, vamos convir que nos nossos tempos, nos nossos dias, impera a lei do menor esforço. Por isso, é muito mais fácil você ir para uma religião, né, e acreditar que o seu desejo, a sua felicidade, o seu bem-estar está nas mãos de Deus, de Jesus, dos santos, dos orixás, das entidades. É claro que a gente tem religiões que são é, dualistas, né? E essas dualidades atuam em separado. Né? Deus é a divindade da bondade, da justiça, entre aspas, né? Porque se a gente for olhar a Bíblia, a gente vai ver Deus mandando matar criancinhas e dividir mulheres grávidas ao meio, ou, em outra passagem, dar com a cabeça das crianças nas pedras. Né? Então, é questionável essa questão da bondade em Deus. Mas se tem Deus como essa figura de amor e de bondade, e aí o seu desejo e a sua felicidade está nas mãos desse Deus. Você tem que agradar a Ele para você ser feliz, para você ter os seus desejos realizados. Em contrapartida, você tem o diabo nessa crença que é o detentor do mal. Né? Só que isso é bem questionável, porque se a gente for lá para o Antigo Testamento, em Isaías, tem uma passagem lá dizendo que eu faço shalom, ou seja, eu faço o que é bom, e eu faço ahá, né? Eu faço aquilo que é desgraça, aquilo que é mal, né? O próprio Deus falando isso. Né? Mas depois é construída essa ideia, né, de diabo, de demônio, de Satanás, de tentador, etc. e tal, e aí toda a desgraça advinda das próprias ações do ser humano é colocada a cargo desse diabo. Né? Então a gente tem uma dualidade aí separada, em divindades separadas. Então há uma unicidade na divindade no sentido de uma fazer o bem e outra fazer o mal. Mas essas divindades, elas se contrapõem, são opostos. São opostas. E isso tem uma explicação na filosofia, né? Diz o Tao Te Ching que a realidade é a circunstância provisória de opostos necessários. Né? E a gente vai ter religiões em que uma única divindade vai fazer o bem e o mal, como é a questão das divindades do candomblé, das divindades da Umbanda, das entidades de Umbanda. Né? Você precisa agradá-las para que você tenha o bem. Se você não agradá-las, então a própria divindade ou a própria entidade vai lhe causar o mal. Né? Então, aí
a uma única figura mitológica, capaz de provocar bem e mal. Então, a dualidade reside dentro de uma única figura. Então, é muito mais fácil você pegar essas crenças e desenvolvê-las e você deixar que elas moldem a sua realidade, a sua vida. Não estou dizendo que essas divindades, essas entidades, elas são reais. Tá? Eu estou dizendo que você pega essas crenças e você molda toda a sua realidade, todo o seu mundo a partir delas, né. São como lentes que você coloca nos seus olhos e você vai olhar, então, a vida, a existência a partir dessas lentes. Nesse sentido, a crença, o acreditar é extremamente danoso para o ser. Por quê? Vai manter o ser passivo, inerte na ilusão, certo? Sim, né, a religião, ela foi dada como a filosofia, por necessidade nossa. Eu já afirmei isso daqui em outros vídeos e por isso eu estou tangenciando esse assunto agora, né. Então, religião e filosofia, elas foram dadas a nós por necessidade, mas convém ressaltar, né, como diz o Caibalion, uma obra extremamente importante, que a religião é para aqueles que dormem, né, e a filosofia para aqueles que despertam. Então, acreditar, crença é para os que dormem, para aqueles que têm ainda a necessidade do sono. E o conhecimento, a filosofia, para aqueles despertos, né? Para aqueles que têm a capacidade de questionar. Diz Lacan que cada um consegue acessar a verdade que suporta, que é capaz de suportar. Né? Então, se a pessoa está ali no âmbito religioso, cheio de dogmas, cheio de crenças, acreditando, né, é porque e ela está feliz, ela não está incomodada com isso, né. Mesmo ali sabendo, ela orou, 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 nada aconteceu, ela fez ebós, ela fez preceitos e nada aconteceu, e aí ela vai justificar: "É porque eu não orei com fé, é porque minha fé foi pouca, né, é porque o sacerdote não usou os elementos de forma correta no ebó, é porque o preceito não foi bem feito, né? É porque isso que eu estou buscando, isso que eu estou pedindo não é para mim, ou a entidade, a divindade, Deus tem algo melhor para mim, por isso que isso não aconteceu até o momento. Então, se ela está feliz com tudo isso, se ela está arrumando argumentos para justificar a estadia dela nesse estado de dormência, de latência, de inércia, significa que ela não tem capacidade para questionar, para colocar isso tudo em xeque, né. Simplesmente ela dorme e ela se sente bem com o sono. E isso vai se prolongar na vida dela até o momento que se esgotar todas as possibilidades desse sono, né. Faz parte da caminhada de todo ser humano despertar, crendo ou não, uma hora ele vai despertar, né. É claro que eu estou falando de crer, de acreditar num despertar da consciência para aquilo que se busca fora, né. Então, eu estou buscando em divindades, eu estou buscando em Deus, em Jesus Cristo, em santos, em orixás, em entidades, a realização do meu desejo, a realização da minha felicidade, do meu bem-estar, quando isso está dentro de mim. Eu não preciso buscar fora. Porém, para eu chegar a isso que está dentro de mim, eu preciso de questionar, eu preciso de me perguntar, eu preciso de me inquietar, eu preciso não aceitar o dogma, a crença. Eu preciso desfazer os mitos, eu preciso fazer cair os véus que me mantêm preso à ilusão. Então, conhecer é
diferente de acreditar. Porque o conhecer é movimentado pela dúvida. Você precisa duvidar, você precisa questionar, você precisa perguntar. E a religião é avessa a isso. Se o fiel questionar, perguntar, haveria templo, haveria sacerdote, haveria necessidade de iniciado para iniciar. Ao ponto que a religião, ela atua com a crença, ela manipula a crença. Enquanto ela consegue manipular a crença do fiel, ela tem o fiel por perto, ela tem o fiel nos seus cabrestos, né. Então, por isso que eu chamo a atenção de vocês. Questionem, olhem, né. O meu sacerdote, o meu pastor, a minha religião responde os meus questionamentos. Se você faz algum questionamento, se você questiona, se você pergunta, se ele responde ou se ele se inquieta também e vai buscar, significa que você e que ele já estão despertando. Se o seu sacerdote, se o seu pastor, se o seu padre permite a você questionar, ele e você estão despertando, estão começando a acender essa fagulha do autoconhecimento. Porém, se você e se o seu sacerdote, o seu padre, o seu pastor não questiona, ou se o seu sacerdote, pastor ou padre manda você se calar, diz para você que é preceito divino, é determinação divina, é inspiração divina e deve ser assim, ou que você não chegou no tempo de conhecer ainda, né, que no devido tempo você saberá, nós temos um problema, né? Nós temos um problema e esse problema implicará, caso você aceite, na manutenção da cegueira, na manutenção da ilusão. Então, que a gente possa olhar com carinho para essas questões e que a gente possa se incomodar com elas. Afinal de contas, o mundo é isso mesmo que a gente está vendo? O mundo é isso mesmo que a mídia está nos colocando, que as redes sociais estão nos mostrando? Ou é só mais uma cortina, mais um véu para impedir a nossa realização como seres humanos? Era isso que eu tinha a dizer hoje. Agradeço por vocês assistirem esse vídeo. Estou com dificuldades de publicar vídeos no meu Instagram. O tempo permitido é até 60 minutos, porém, vídeos com 10 minutos eu tenho sido impedido de, de postar, tanto que as minhas postagens se restringirão ao YouTube e ao meu site www.calbenassi, com dois S, webnode.page. Eu espero que vocês continuem nos acompanhando e aguarde-nos no próximo Papo de Quinta. Tchau, tchau.